Seja bem-vinda, seja bem-vindo à Conexão Atma. Aqui a gente vai conversar sobre meditação, sobre coisas da consciência e sobre como ser a melhor versão de você. O mundo precisa que você seja a melhor versão de si. E você precisa para conseguir conquistar os seus sonhos e para que você seja feliz de dentro para fora. Esse é o objetivo da meditação e da conexão de você com a essência de você. Isso é Atma. Eu sou um monge. Monge, na verdade, é um estado de consciência. Eu não tenho religião nenhuma. Admiro todas. Monge é aquele que busca monos, o um, a conexão entre todos os seres, toda a natureza e a coesão daquilo que a gente é, daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente vive e aquilo que a gente faz. Meu nome é Satyanatha, mas você pode me chamar de Sati, pode me chamar de amigo, pode me chamar de meditador junto com você. Respire, aproveite esse instante, o ar é todo seu. O ar é gratuito, o ar é pleno, o ar é amplo. Respire. Hoje a gente vai conversar nesse podcast, na Conexão Atma, sobre os benefícios para a saúde mental e física que a meditação traz para a gente. A meditação é um fenômeno humano. Ela não tem nada a ver com religiões, com filosofias. O que acontece é que, assim como a música, por nascer naturalmente da humanidade, ela acaba entrando nas religiões, nas práticas pessoais das pessoas, mas ela sozinha é um mergulho da gente dentro da gente. E essa tal de meditação nasce onde quer que exista um humano. Ela é a prática de você mergulhar dentro de si, e aí arrumar aquela bagunça que a gente tem dentro. Ela é a capacidade que a gente tem de perceber que aquilo que é invisível é muito verdadeiro e tem um impacto ainda maior na vida da gente do que as coisas visíveis. Às vezes, algo que é sutil, como o amor, a confiança, uma energia e uma vibração, é muito mais impactante do que aquilo que a gente pega com a mão. O que é mais importante, o amor ou uma pedra? O que é mais importante? Aquilo que dá para a gente pegar como um pedaço de madeira ou a confiança que você tem em você? O invisível é mais impactante na vida da gente do que o visível. E meditar é um pouco isso. A gente cansar de tentar organizar o mundo de fora para dentro e começar a viver de dentro para fora. Um sábio lá na Índia disse assim: às vezes a gente precisa perceber que muito melhor do que tentar colocar carpete no mundo inteiro é a gente usar os nossos chinelos. Então é essa a intenção de meditar, você começar a se organizar. E aí o que aconteceu, gente, nesse estudo da meditação, é que ele apareceu no mundo inteiro. A técnica de meditar foi aparecendo em várias culturas, mas de maneira mais estruturada, ela foi aparecendo lá nos Himalaias. As pessoas subiam nas montanhas em busca de um pouco de paz. Estavam lá naquele silêncio, as geleiras. Os sábios e as mulheres sábias dos Himalaias, eles estruturaram a meditação de um jeito que se tornou mais fácil da gente aprender. Mas olha, todas as culturas têm algum tipo de técnica de meditar. Respire, sinta esse instante, olha como você já se sente um pouco melhor. Esse podcast é para ajudar você a entender cientificamente os benefícios de meditar. E quem sabe você pode mandar depois esse episódio para quem você acha que vai se beneficiar da meditação. Isso aqui é para convencer, para explicar de maneira verdadeira, embasada e científica. E de repente quem precisa de convencimento é você mesmo. Então ouça, porque uma parte sua pode já estar convencida dessa história de meditar, mas cá está um monge para explicar para as outras partes de você. Porque cada um de nós é um mundo. E às vezes uma parte nossa está pronta para ter as melhores práticas de autocuidado. E o resto da gente ainda está um pouquinho arrastando os pés. Por que será que o Sati respira tanto? A respiração é uma comunicação que a gente faz entre nós e o nosso corpo. Porque o corpo tem todo um sistema involuntário de piloto automático, onde as coisas vão acontecendo.
Você já percebeu que você não tem que mandar o seu coração bater? Você já percebeu que você não precisa dizer para o seu fígado processar as enzimas? Ainda bem. Porque se a gente tivesse que fazer isso, na vida corrida que a gente tem, na hora que você se esquece de pedir para os rins funcionarem, para o coração bater, a gente ia acabar encurtando a vida, sem perceber. Por outro lado, esse sistema involuntário, automático, do nosso autofuncionamento, tem um custo. Sem a nossa liderança, a capacidade interna que a gente tem de fazer com que tudo funcione da melhor maneira, vai às vezes caindo no piloto automático. Imagina a surpresa, o desespero que você teria se você subisse num avião e o comandante lá, o piloto, dissesse assim: "Olá, passageiros do voo. Eu, na verdade, não sei pilotar. Acabei de sentar na cadeira do comandante. Mas não se preocupem, tem o piloto automático." Eu acho que a gente ia ter uma gritaria e as pessoas iam descer do avião. Mas por que a gente deixa, então, a nossa mente no piloto automático? Você tem uma tristeza, um choque com alguém, um impacto, e aí você deixa que a mente enterre aquilo. Em vez de lidar com aquilo, você vai assistir uma TV, você vai tentar se distrair. O que acontece com isso é que tudo vai sendo jogado para o seu inconsciente. E ele lida da melhor maneira com aquilo. Ele entra no piloto automático. A intenção da meditação é que sim, numa crise a gente deixa o automático, mas aí você vai vivendo uma vida consciente. E isso transborda da meditação para fora. Porque o mais importante da meditação não é só a hora de meditar. É que aquilo transborde para o resto da vida. Ninguém vai na academia fazer ginástica só para ter a capacidade de ir bem na academia. A intenção é que depois o resto da vida fique mais fácil, mais saudável, mais equilibrada. E assim também é com a meditação. Que você aprende a lidar com as emoções, os impulsos. Dentro da meditação, vai se propagando para o resto do dia, para o resto da vida, para os seus relacionamentos e para a relação com a pessoa mais essencial da sua vida, que é você mesmo. Talvez você tenha alguém que você ame mais do que você se ama, mas a pessoa que você mais convive, a pessoa que você mais lidera e a pessoa que mais precisa de você, a cada instante, é você. Então, até por amor a outros, que você seja a sua melhor versão. Aproveita, respira. Gente, quando eu descobri que o ar é abundante, é gratuito e ele é uma comunicação de você com você, que através do ar você diz para você que está tudo bem, eu nunca parei de respirar de maneira deliberada. Então, aproveite e respire. Eu vou contar para você agora a história moderna da meditação. Lá pelos anos de 1972, 73, as pessoas começando a perceber uma subida no nível de estresse das pessoas. Os professores das universidades, principalmente ali do Vale do Silício, Stanford, Berkeley, percebendo, gente, mais estresse do que antes, né? A gente tinha passado por um século de mudanças alucinantes. O século XX começou com as pessoas não tendo ainda nem o avião. Em 1969, a gente chega na Lua. Olha a velocidade alucinante das mudanças do motor a vapor para a gente pisar na Lua. Quando a eletricidade foi exposta naquilo que eles chamaram de World's Fair, eu acredito que em Chicago, uma exposição pela primeira vez dessa história chamada A Eletricidade e as Lâmpadas que iluminavam a noite, um jornalista falou: "Nossa, isso não vai dar em nada, ninguém nunca mais vai ouvir falar de lâmpadas." 1879. Então, com essa velocidade de mudanças, as pessoas começaram a ficar mais estressadas, porque a vida antiga, ela era mais puxada, mais dura, mas ela tinha mais ciclos e mais ritmos. Os nossos antepassados que trabalhavam na agricultura, 98% da humanidade trabalhava na agricultura. Era difícil produzir comida em abundância.
Então eles plantavam, suavam, cansavam durante 3 semanas. E depois esperavam aquilo crescer durante meses. Então havia ciclos, ninguém recebia mensagens de WhatsApp, ninguém tinha ouvido falar de um e-mail, nenhum prazo estourava. A vida era ao mesmo tempo mais dura, mas ela tinha mais momentos de repouso e descanso. Quando no século XX a gente tem guerras mundiais, a gente começa a ter rádio e televisão, que se tem um problema acontecendo em outro país, a gente fica sabendo e fica tenso junto. Quando o mundo começou a ficar pequeno e tudo começou a ser vivido por uma só humanidade, em vez dessa humanidade fragmentada, os cientistas foram percebendo que aquilo que acontece lá longe dá medo na gente aqui perto, dá estresse na gente aqui perto. E aí, olha, mesmo antes de ter WhatsApp, mensagens, e-mails, calendários, apitos no relógio, no celular, as pessoas já estavam mais estressadas. Eles começaram a testar vários tipos de psicologia, de treinamentos, de condicionamentos para diminuir a carga de estresse. E aí alguém falou, não tem uma tal de meditação? Tem uns monges lá que meditam, principalmente nos Himalaias, os monges budistas, indianos, que desenvolveram mais essa técnica. A meditação existe nas outras religiões também, mas não de maneira tão deliberada. E os cientistas foram lá, achando que provavelmente não ia dar em nada. Achando que talvez fosse só mais uma superstição. Para surpresa deles, quando eles começaram a usar o método científico e a quantificar o que acontece na meditação, os efeitos foram inegáveis. Os efeitos físicos, os efeitos na saúde, os efeitos mentais, os efeitos de autoconfiança, os efeitos sociais, socioemocionais. Porque isso, gente, é quantificável. Você pega uma amostra do exame de sangue da pessoa antes da prática de meditação e depois, e eles têm substâncias e hormônios diferentes. Eles pegaram um grupo de monges e começaram a testar a percepção. Os monges mais novos começavam a já não mais perceber os indutores de estresse. Eles se estressavam sem perceber. Os monges mais experientes, mesmo depois de bastante tempo, com os indutores de estresse, um barulho, um incômodo, eles ainda percebiam e ativamente iam diminuindo o efeito do estresse sobre eles mesmos. Como é que isso funciona? Vamos voltar no que a gente conversou lá no começo. O seu corpo é uma máquina extraordinária. Você tem saúde porque tudo funciona. Não dá para o corpo falar, olha, tá tudo ótimo, só o meu coração que parou, mas eu tô bem, tirando isso eu tô bem. É necessário um estado de harmonia, de completude. E claro, nem tudo precisa estar 100%. Mas é necessário que tudo exista dentro de você em um certo estágio de eficiência, harmonia, potência, verdade. E aí, para que essas partes todas conversem, você precisa, e acontece o tempo todo, de um diálogo interno. Quando você resolve fazer um exercício, uma quantidade extraordinária e linda de hormônios cai na corrente sanguínea para que o corpo seja avisado. Atenção, coração, temos aqui alguém subindo numa esteira. Ele vai correr. Bate mais rápido o coração. Atenção, respiração acelera. Vasodilatadores, dilatem os vasos. Atenção, joguem na corrente sanguínea certas substâncias antioxidantes, porque a gente vai ter um estresse físico de um esforço. E aí, gente, ocorre todo um processo lindo de uma comunicação interna. Como se você fosse uma gigantesca empresa, da qual você é presidente e CEO. E aí tem um grande comando. Pernas corram, músculos movam-se, atenção. Tudo está acontecendo naquele instante. E esse diálogo, gente, ocorre de maneira automática. Lembra quando a gente falou do piloto automático? O coração da gente, ao longo da vida, uma vida longa, longeva, perto
da expectativa de vida normal das pessoas. 86, 87 anos. Quantas vezes a gente acha que ele bate? Um dia, me despedindo de uma pessoa muito amada, que estava muito velhinha, ela se foi de mãos dadas comigo. Uma pessoa que eu amo muito. Ela tinha 92 anos. E eu, naqueles últimos instantes, tentando ver a beleza daquele momento, eu comecei a pensar quantas vezes esse coração bateu. 1 milhão? 2 milhões? Aquele coração bateu mais ou menos 2 bilhões de vezes. Sabe o que é 1 bilhão? Olha a diferença. 1 milhão de segundos, gente, pra gente entender o que é o bilhão. 1 milhão de segundos são 11,7 dias. 1 bilhão de segundos são 31 anos. Essa é a diferença do milhão e do bilhão. E você tem um coração que vai bater 1 bilhão, 2 bilhões de vezes. Essa máquina interna que funciona tanto, que é o nosso corpo, precisa que a gente, ou precisa não, mas se beneficia da gente dar a ela a nossa própria atenção, o nosso carinho, a nossa liderança. Porque aquele coração que vai bater 2 bilhões de vezes, se você injeta nele constantemente hormônios de medo, atenção, estresse, ele mal consegue perceber a diferença entre uma corrida, uma ameaça, entre um hipopótamo feroz, como aquele que ameaçava os nossos antepassados, e uma reunião que estressa você socialmente. Ele recebe, da mesma maneira, hormônios de estresse que caem na sua corrente sanguínea e dizem: pode correr, pode assustar, pode lutar, pode bater, tente sobreviver. Mas você não levanta da cadeira. Você não foge da reunião. Então, toda aquela potência que cai no seu corpo, ao invés de ser um impulso para você sobreviver e lutar, passa a ser um veneno. Porque você foi preparado para um momento de vida ou morte. E só o que aconteceu foi uma reunião na frente de outras pessoas. Foi uma situação social um pouco mais estressante. A nossa natureza humana não foi preparada para a gente viver nesse século XXI. Aquilo que acontece hormonalmente em nós vai provocando, isso é importante, envelhecimento precoce. Vai provocando problemas de insônia. E aí, todo problema e desafio físico, ele resulta em situações mentais e psicológicas. Porque esses hormônios têm efeitos em nós. Se você não dorme bem e você tem picos de cortisol, você fica mais agressivo e é mais natural que você duvide de si, se sinta menos amada, menos amado, tenha dificuldades em relacionamentos. Se você começa a ter picos de estresse, é natural que na hora que você diminui aquele estresse, você se sinta inseguro. Porque não sumiu o medo e o perigo, não tinha tigre nenhum. Então você não entende, quando diminui aquele monte de hormônios na corrente sanguínea, você não entende, peraí, por que eu tô menos pilhado? Será que é para eu ter medo? Será que eu me acostumei a me viciar em estar num estado alucinado de estresse? E agora eu não posso confiar em mim porque eu não tô pilhado? Pelo contrário. A meditação, ela é quase ser do contra, viu, gente? O meditador é um ser do contra. O mundo tá lá estressado e ele fala, com licença, eu vou ter paz. O mundo tá lá agressivo e ele fala, eu vou amar as pessoas ao meu redor. As pessoas respirando numa loucura e falando rápido, e aí a respiração é curta. E o meditador lembra, o ar é todo seu, o ar é todo seu. Respira, o ar é todo seu. Então, gente, quando você vai internamente assumindo a liderança do seu ser, o que você faz é alterar o fluir fisicamente dos batimentos do seu coração, que vai bater 1 bilhão de vezes, mas agora ele vai bater com mais saúde. A inflamação que pode ocorrer
dentro de nós, lembremos o que é inflamação. É um estado de defesa. A inflamação é uma febre localizada. Entra um micróbio, uma bactéria, um vírus, você tem um corte ou você pegou alguma coisa por respiração. E aí você tem uma inflamação na tentativa do corpo, pela elevação da temperatura, para vasodilatar e facilitar que ali chegue o sistema imunológico, ele vai tentar matar o invasor. A inflamação é um estado de medo, estresse, autodefesa. Você sabia que quando você fica preocupado com um assunto, aumenta a inflamação generalizada do corpo? E você sabia que existe uma coisa chamada inflammaging, que é você envelhecer mais do que os anos que você tem de aniversário, pela inflamação generalizada do seu corpo? Porque a inflamação vai atacando células, vai jogando coisas na nossa corrente sanguínea que fazem com que o corpo entre em um estado de alerta e estresse. E não é para a gente viver assim. Então, os benefícios da meditação físicos e mentais, eles partem de um princípio muito poderoso e simples, e tudo nasce disso, que é o seguinte: você não está ameaçada ou ameaçado o quanto o seu inconsciente acha que você está. Quando você caminha numa cidade, tem um trânsito intenso e tem buzinas, e tem gente estressada, e tem gente com cara de triste, com microexpressões faciais, que você olha e a pessoa está com uma cara de que algo terrível aconteceu, mas é só porque o ônibus atrasou. O seu inconsciente capta aquilo. E ele entra num estado de inflamação e de medo, de preocupação, por empatia. Peraí, ela está assustada, deve ter um medo aqui. E aí, sem querer, a gente vai entrando nessa insanidade coletiva de ser menos feliz, de sair dos ciclos naturais, de ter uma ansiedade que não condiz e não viabiliza a produtividade. Porque você é mais produtivo quando você está bem, pausado e calmo, do que quando você está constantemente pilhado. Ficar pilhado é útil em momentos específicos. Mas se você tenta ter 100%, 120% de esforço o tempo todo, ele vai caindo de produção. Ele vai caindo. E aí, quando você vê, você não consegue sustentar aquilo. Quando você quer ir longe, é necessário que você tenha o ritmo certo. Ritmo é essencial para as vitórias da sua vida. Esses cientistas de Berkeley, de Stanford, depois o MIT começou a pesquisar, Harvard, aí foi para a Europa. Uma pessoa muito importante nisso foi o Jon Kabat-Zinn, depois o Daniel Goleman. Começaram a falar de inteligência emocional, da capacidade extraordinária que a gente tem de se relacionar com os outros. Mas a meditação é você se relacionando também com você. É você percebendo, peraí, atenção, eu acabei de notar que eu não estou confiando em mim. Eu faço terapia, eu peço ajuda para amigos, eu converso com pessoas, mas tem um mergulho interno chamado meditação, que vai me levar ali ao centro desse estado de alerta, inquietude, insegurança que eu entrei e vai desativar aquela bomba. Vai levar como impulsos, como certeza, como autoliderança para mim mesmo. Um estado no qual eu digo, para cada parte minha, porque a gente é um mundo. E lembrando que a gente falou lá no começo, você vai contar para você por que está tudo bem. Você vai ligar em você as suas melhores competências e capacidades. Você vai buscar em você a sua fé, sua luz e sua felicidade de dentro para fora. Porque se a gente esperar o mundo tá perfeito para a gente ser feliz, a gente vai esperar demais. O corpo da gente tem um diálogo constante, hormonal, enzimático, de piloto automático. Mas como qualquer piloto automático, você pode desativar aquilo ali e começar a liderar o que tem que ser liderado. Então, tudo bem que no resto do dia aquilo flua na correria,
na necessidade do momento. Mas que tal você meditar para que naquele instante você diga: oi, eu vou buscar em mim a parte que me aprova. E assim eu não preciso ser aprovado pelos outros. Eu aprendo com os outros. Eu agradeço quando vem críticas positivas ou construtivas, mas no fundo, quem tem que gostar de mim sou eu. E se você faz isso 5 minutos por dia, isso reverbera ao longo do dia. O nível de estresse diminui, os seus tecidos internos do corpo se tornam mais saudáveis, menos placas grudam nas artérias. E aí quando você vê, o seu sorriso é mais verdadeiro, a sua respiração é mais leve, e aí, de verdade, o seu abraço é mais sincero, o seu amor é mais presente. Meditar é um mergulho interno no qual você exerce a autoliderança. E o seu primeiro liderado é você. O seu corpo obedece os seus comandos, através da respiração, através de impulsos que a gente faz na meditação, através de estados de consciência que a gente alcança. E aí, gente, a saúde aumenta, a saúde física vai impactando a saúde mental, e a meditação naturalmente vai fazendo com que você desarme aqueles mal-entendidos internos, porque talvez alguém tenha dito que você não tinha valor. E num momento de distração de piloto automático, aquilo entrou no seu inconsciente. E quando você vê, você está inseguro, nem lembra do porquê. Isso é a saúde mental que vai degringolando, que vai se degradando. Quando a gente medita, a gente mergulha nesse mundo interno e a gente fala: nossa, eu encontrei um medo, deixa eu entender esse medo. Eu encontrei uma insegurança. Eu vou jogar aqui uma energia boa em cima dessa energia ruim. E aí de dentro para fora, eu vou conseguindo me reestruturar. Meditar é você reverter o fluxo automático da vida. É você se rebelar contra o caos do mundo. É você começar a ter paz de dentro para fora. Então, aquele que medita, aquela que medita, não é uma pessoa perfeita, nenhum de nós é. Mas é uma pessoa líder. Líder de si mesma, líder que se conduz para a própria saúde física, líder que cultiva a própria saúde mental. Porque assim como um jardim, se a gente solta no automático, vai enchendo de ervas daninhas. Assim como um armário que a gente nunca arruma, aquilo vira uma bagunça. Quando foi a última vez que você arrumou a sua mente? Quando foi a última vez que você organizou as suas emoções? Quando foi a última vez que você pegou a sua autoconfiança que estava no fundo da sua mente e trouxe ela para o centro do seu dia? Eu sou capaz, eu sou amada, eu sou amado, eu vou dar o melhor de mim. É por isso que a meditação funciona. Porque a gente é tão complexo e tão lindo que a gente até dá conta se a gente deixa no piloto automático. Mas aquilo vai começando a se degradar e a decair. E, na verdade, cada um de nós tem acesso a essa auto-melhoria, a pegar aquilo que a gente tem de melhor e colocar no centro e na verdade do ser. E aí o corpo, com muita gratidão, entende, flui junto, acolhe. E quando você fala corpo, atenção, eu tenho saúde, a saúde é a minha escolha. Esse relaxamento, esse fluir interno é ouvido por cada célula sua. E aí o sono melhora, o sorriso melhora, as risadas, as gargalhadas são mais sonoras e a gente vai entrando num estado de completude e de verdade. É por isso que eu medito. É isso que os cientistas descobriram e é isso de todo o coração que eu sugiro a você. A meditação faz muito bem para você, para o seu corpo, para a sua mente e para o mundo. Eu desejo boas meditações, te agradeço muito por me ouvir e Namastê.